Shalom, shalom. Vamos dar aqui continuidade ao nosso tema sobre os 6 princípios para adquirirmos riquezas e prosperidade, para conquistarmos, acima de tudo, conquistarmos todos os nossos projetos, os nossos sonhos em todas as áreas que nós nos propusemos, não é? A alcançar. E aqui algumas passagens bíblicas para que você estude, certo? Nós temos nos vídeos anteriores, são 6 princípios, hoje eu vou finalizar os 2 últimos. E essa parte aqui das passagens bíblicas é a parte prática aqui do ensino, para que você estude, para que você volte lá, para que você leia essas passagens, para que você medite e para que você seja instruído aí em toda a boa palavra. Para quem ainda não me conhece, é muito prazer, eu sou a professora Cássia Pereira, e se você não estiver inscrito no canal ainda e que se sentir confortável e queira participar aqui da nossa sala de aula virtual, ok? Se inscreve no nosso canal, né? É uma oferta também que você faz no nosso ministério, certo? Então vamos lá, vamos tratar do 5º princípio, que tem a ver com os horários estabelecidos e o planejamento. O que diz o dicionário sobre isso? Está escrito assim: indicação das horas ou dias em que se executa um determinado serviço, tabela de horas em que se deve fazer cada serviço, os seus horários. Então, qual é aqui o objetivo deste princípio? Que você tenha aí uma tabela de horários para que você possa se organizar. Nós falamos no princípio anterior sobre a organização, então você tendo aí uma tabela de horários, esta tabela ela vai manter você numa constância e você vai conseguir aí alcançando as metas e os resultados que você traçou para si. Os horários, os dias da semana, o que cada dia eu faço, o que cada horário eu faço, né? Lembrando aqui que o primeiro horário, a primazia da sua tabela de horas deve ser para Deus. E Deus, ele leva muito em conta este tipo de atitude, viu? A oferta de primícias, seja em que área for, Deus leva muito em conta, tá? Então, veja bem, o que nós temos de exemplo aqui? Daniel, capítulo 6, verso 10. E Daniel orava 3 vezes ao dia, e sua janela era voltada para Jerusalém, não é? Então, aqui nós temos uma tabela de horários de Daniel. Do planejamento, horários estabelecidos para planejamentos, né? Agora, vamos entrar numa área aqui em que eu preciso me planejar. 1 Coríntios 24, o que Paulo disse para Coríntios? O rei Davi estabeleceu 24 classes sacerdotais que regulamentavam os turnos semanais do serviço no templo. Cada classe deveria servir 2 vezes ao ano, por uma semana, de Shabat a Shabat. Então, veja aqui um planejamento para que fosse executado os serviços no templo de forma organizada, ordeira, abençoada, 24 classes, não é, de sacerdotes se revezando 2 vezes ao ano, 7 dias por semana, sem parar, uma semana para cada turno, para cada grupo. Então, um planejamento aqui extremamente meticuloso, certo? Que o rei Davi implantou aqui para que o templo de Deus estivesse 24 horas em profundo trabalho de adoração, não é? E também de sacrifícios que eles ofertavam, e também para que os sacerdotes pudessem aconselhar as pessoas. Desempenhavam diversas atividades, esses sacerdotes. O que deveria ser priorizado? Tá? O que se priorizava no templo? Quais etapas deveriam ser realizadas? Então, veja, então você aí que está num trabalho, por exemplo, ou você que está estudando aí para um concurso público, ou para um vestibular, ou mesmo por causa da sua graduação, que seja, tá? O que você está priorizando? O que tem que vir em primeiro lugar aqui, tá? Uma vida de consagração que você tem aí, você que é um sacerdote, um ministro, né, um mestre da palavra, um profeta. Então, veja, não importa em que área você esteja desenvolvendo as suas atividades, importa saber como que você pode estabelecer uma tabela de horários para que você seja uma pessoa organizada, porque Deus é um Deus organizado. Deus não trabalha no caos. Onde tem caos, certo? A presença dele vem para consertar. Deus não atua no caos. Em que área for, não atua, tá? Deus é um Deus de ordem. Quem é imundo? Quem acumula sujeira? Quem gosta de muambas acumuladas? É Satanás. Ele adora lugar sujo. Tá? Então,
devemos aí também tomar um pouco de cuidado. A conclusão da aula. É preciso entender o que é urgente, o que é necessário e o que é útil, porque existem diferenças no sentido do termo, tá? Então, depois você também pode ir no dicionário, principalmente no dicionário jurídico, estabelece muito fácil isso daqui, né? Existem coisas na minha vida que são urgentes, que precisam ser resolvidas urgentemente, não podem esperar. Outras coisas são necessárias para mim, porém, naquele momento, não quer dizer que seja útil, eu posso esperar, ou coisas que são úteis para mim, tá? E que necessariamente também, naquele momento, existem outras coisas que eu posso dar primazia. Então, aqui existem diferenças no sentido do termo, ok? Dando continuidade, então, aqui nós vamos entrar no princípio da constância, o nosso último princípio, este princípio no qual eu particularmente considero o que fecha todos os outros, tá? Evidentemente, todos os outros andam em conjunto, mas o da constância é o que vem fechar com chave de ouro aqui o entendimento que eu quero que vocês entendam sobre esses ensinamentos que eu estou trazendo aqui. No sentido do significado do termo, a constância tem a ver com assiduidade, frequência, qualidade daquele que não falta uma tarefa, dever, persistência, insistência e obstinação. Gente, isso aqui é fantástico. Essa obstinação que eu quero tratar aqui no bom sentido, no sentido mesmo do termo, de sermos obstinados, ou seja, sermos muito firmes no projeto que nós iniciamos, no sonho que nós temos e em tudo que nós vamos, em tudo que nós fizermos para alcançarmos esse objetivo pretendido. Então, aqui, a obstinação é no sentido assim, ninguém vai me mover desta posição, ninguém vai virar a minha cabeça e me fazer desistir daquilo que Deus trouxe para mim, daquilo que Deus colocou sobre a minha vida, daquilo que eu quero para a minha vida, em Deus, com Deus, para Deus, não é? Porque todo o seu projeto, quando ele vem alinhado com o coração de Deus, com o que Deus tem para o teu destino, ele vai dar certo, certo? Nós não podemos perder tempo, né? Em gastar energia naquilo que Deus não está, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, aqui em 1 Coríntios 15, 58, está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, que é o que eu acabei de falar. Se aquilo que eu estou fazendo é algo que está segundo o coração de Deus para minha vida, o meu trabalho não vai ser em vão, mesmo que haja, lógico, um tempo aí até eu chegar lá. Ninguém faz uma faculdade em um ano, não é? Tem aí cursos que eu preciso de 5 anos, 7 anos, não é? Mestrado, 3 anos, doutorado, 4 anos, mas enfim, nós temos aí um tempo estabelecido para galgar, não é? E esse tempo precisa ser vencido. Agora, o que eu não posso é perder tempo naquilo que Deus não tem para mim, não é? Porque daí eu vou gastar tempo, dinheiro, energia e não vou ter colheita de frutos nenhum. Eu mesmo já sofri isso, tá, gente? Já trabalhei em lugar que eu, né, não foi aí uma orientação de Deus para mim e eu perdi tempo aí 1 ano e meio e não cheguei a lugar nenhum, tá? Mas, não é? A gente vai amadurecendo na vida e estou dando aqui a minha vida como exemplo, certo? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, ó? Sede firmes, né? Não seja... E constantes. O que é a constância? Não parar, não parar, não parar. Segundo Tessalonicenses 3, 4, 5. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Outro conselho aqui para os tessalonicenses, de Tessalônica, não é? Paulo viajava muito nessa região da Macedônia, da Grécia, da Ásia Menor, não é? E ele fala assim, nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus, que não só o que nós estamos fazendo, mas também aquilo que nós faremos, tá? Tanto no presente quanto no futuro, nós confiamos que aquilo que nós fazemos e que estamos mandando vocês fazerem, vocês cumprirão. Tá falando, vocês cumprem o que eu estou falando, tá? Paulo deu ordens ali, uma organização, tá? Um comando, ele era um líder. Então, o que vocês estão fazendo hoje e o que vocês farão amanhã, mantenham-se naquilo que nós orientamos. Sejam constantes nisso, firmes nessa orientação. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Que o Senhor vai manter os vossos corações no amor dele, tá? Segundo a paciência que há em Cristo.
Ou seja, nós também devemos ter paciência para alcançarmos aquilo que nós estamos desejando. Então, conclusão: a constância é uma característica de quem não se desvia de seu propósito, mesmo diante de provações e sofrimentos. Quer dizer aqui que Deus nos coloca em prova, certo? Para testar a nossa fidelidade. Deus não nos coloca no terrorismo. Terrorismo, quem nos coloca é Satanás. Passar fome, não ter onde morar, ficar na rua, ficar mendigando pão. Tudo que é terrorismo, abandono, sabe? Ciclos de doenças intermináveis. Ora, derrotas, falências, fracassos. Deus não trabalha assim. Quem trabalha assim é o imundo, tá? Porque ele foi deixado no mundo também para testar o nosso livre-arbítrio, tá? Deus permite ele atuar para que sejamos também testados no nosso livre-arbítrio, se nós desejamos ou não estar com Deus, certo? Por isso que ele tem uma liberdade de nos confrontar, para também, certo? Saber se ficaremos firmes. Nós temos aí o exemplo de Jó, não é? No entanto, Deus nos coloca à prova, mas Deus, no momento de prova, de sofrimento, Deus vai nos sustentando, porque Deus está nos formando, nos reconstruindo, nos restaurando, certo? Para que possamos chegar aonde nós desejamos e aonde Ele deseja também. E para finalizar essa aula, eu quero dar o exemplo, né, da lebre e da tartaruga. Este exemplo, este desenho animado, ele ensina tanta coisa assim, sabe? Na época assim que ele foi lançado, não foi tão explorado como nós podemos explorar hoje. Foi colocado aí a lebre e a tartaruga para participarem de uma corrida, né? E a lebre, muito soberba, muito arrogante, como que uma tartaruga vai competir comigo numa corrida? E a lebre saiu em disparada, não é? Dando risada. E depois ela ficou debaixo de uma árvore dormindo. Vou até dormir aqui agora, porque a tartaruga é tão lenta, tão vagarosa e tão impossível de se competir, né, comigo, que eu vou até dormir. E ele dorme, enquanto ele dorme, ela na constância dela, naquele vagar, mas indo sempre firme, nunca parando, ela chega então ali na vitória. E quando a lebre desperta, que ela se dá conta, agora eu vou ver onde está essa tartaruga aí para ver se eu preciso dormir mais um pouco. E quando ela se deu conta, a tartaruga já tinha chegado, não é, na sua vitória, no local ali de chegada, vencido o prêmio, e a lebre ficou ridicularizada. Ou seja, soberba, que significa eu sou melhor do que todo mundo, ninguém é como eu, ninguém é melhor do que eu. Arrogância, ninguém serve para me ensinar, ninguém é apto como eu, ninguém sabe como eu, ninguém serve para me ensinar. Arrogante, soberbo, arrogante. E também falta de humildade, não é? Se ridicularizando, debochando daquele que não tem a mesma natureza, porque a natureza da lebre era uma, a natureza da tartaruga era outra. No entanto, ambas desempenham hoje na criação serviços e atitudes diferentes, certo? Então nós não podemos também nos comparar com outras pessoas e nem nos deixar ser comparados, certo? Cada um possui uma natureza, uma essência, uma personalidade, uma maneira de ser, e Deus lapida a sua personalidade, aí para que o seu caráter fique aí moldado, restaurado, mas a sua personalidade Deus nunca vai destruir. Agora o caráter muitas vezes tem que ser restaurado, para que aquela personalidade venha a brilhar como um diamante lapidado, puro e limpo, e que venha dar os frutos que Deus deseja e que você também deseja colher, certo? Eu espero profundamente que esses breves ensinos, né, rápidos, de 15 minutos, não é? Possa também ser aí uma ponte, não é? Para você atravessar aí o oceano das suas conquistas. Espero que esses princípios te ajudem e que você aplique na sua vida esses princípios, porque eles são princípios que existem na ciência humana e que estão na Bíblia para você, de graça, ok? Shalom, shalom, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa o seu like, nos ajude, oferte aí no nosso canal, certo? Desta maneira que eu tenho certeza que Deus, que não fica devendo nada para ninguém, haverá de lhe retribuir segundo a sua benevolência, certo? Um grande abraço, shalom para você, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.